Canal Dia de Green chegando com os 5 jogos da rodada de hoje, dia 21 de junho de 2023 do Campeonato Brasileiro, jogos da 11ª rodada. Se ainda não é inscrito no canal, ou caiu aqui de paraquedas, já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao canal e bem como os palpites que são postados aqui no canal. Agora vamos com os palpites. Após uma pausa de 10 dias devido aos compromissos da data FIFA, a bola volta a rolar nesta quarta-feira, 21 de junho, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que atravessa um jejum de 6 partidas, receberá o Fortaleza, que foi derrotado em seus últimos 2 jogos. Essa partida faz parte da programação da 11ª rodada do Brasileirão na temporada 2023 e será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, com início marcado para as 19 horas, horário de Brasília. A parada no Brasileirão veio em boa hora para o Cruzeiro. A equipe, que teve um bom desempenho acima das expectativas desde a chegada do técnico Pepa, passa por um momento de turbulência. Esse momento iniciou-se em 17 de maio com um empate em 1-1 contra o Grêmio, em Porto Alegre, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, o time não conseguiu vencer, acumulando 3 empates e 3 derrotas. Uma dessas derrotas foi a eliminação da Copa do Brasil, com o placar de 1-0 em casa para o mesmo Grêmio. 4 desses jogos resultaram na queda do Cruzeiro na tabela de classificação do Brasileirão. Com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o time ocupa atualmente a 9ª posição, considerando os critérios de desempate. Apesar do desempenho não ser ruim, o Cruzeiro tem encontrado dificuldades em converter as oportunidades criadas em gols. Essa dificuldade é ainda mais acentuada quando joga em casa, onde possui um desempenho inferior em relação aos outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ocupa a 16ª posição no ranking dos mandantes, tendo conquistado apenas 6 pontos dos 15 disputados como equipe da casa, com 2 vitórias e 3 derrotas. Nesses jogos, marcou 3 gols e sofreu 5. O Fortaleza também se beneficiou com uma pausa no Brasileirão, já que teve a oportunidade de recuperar seu elenco desgastado por um calendário intenso. O tempo esteve envolvido em 3 competições, e mesmo após a eliminação da Copa do Brasil para o Palmeiras, não teve sequer uma semana livre para treinar antes da interrupção da disputa do Brasileirão. Com um elenco enxuto e problemas de lesões, o tricolor do PC acabou sendo derrotado nos últimos 2 jogos. A primeira derrota, por 1-0, foi surpreendente, mas irrelevante, contra o Estudiantes de Mérida, na Venezuela, que quebrou o aproveitamento de 100% do Fortaleza na Copa Sul-Americana. No entanto, a equipe já estava classificada para a próxima fase do torneio e garantiu a vaga direta nas oitavas de final devido ao empate sem gols entre São Lourenço e Palestino. No Brasileirão, o Fortaleza foi derrotado por 2-0 pelo Botafogo no Rio de Janeiro. Com 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, a equipe caiu para a 11ª posição na tabela de classificação, levando em consideração os critérios de desempate, mesmo a pontuação do Cruzeiro. Como visitante, o desempenho do Fortaleza é um pouco melhor, ocupando a 9ª posição no ranking das vezes que jogam fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Fora de seus domínios, o time conquistou 5 pontos dos 15 disputados, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 5 gols e sofreu o mesmo número de gols. O palpite para este jogo é que ambas as equipes marcam. Abatido por 3 derrotas em seus últimos 4 jogos, o São Paulo busca se recuperar nesta quarta-feira, 21 de julho. No estádio do Morumbi, em São Paulo, recebe o Atlético Paranaense. O confronto faz parte da programação da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada de 2023. A previsão é que a partida comece às 19 horas, horário de Brasília. O São Paulo está passando pelo seu pior momento desde a contratação do técnico Dorival Júnior. A última das 3 derrotas nos últimos 4 jogos ocorreu justamente no clássico contra o Palmeiras. No Morumbi, a equipe perdeu por 2-0,
mesmo sendo superior ao rival, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, que foi mais equilibrado, um erro na saída de bola permitiu que Gabriel Menino abrisse o placar aos 11 minutos. Isso levou o tricolor paulista a adotar uma postura mais agressiva, com 11 finalizações. No entanto, com 8 chutes bloqueados e 2 fora do alvo, eles só exigiram uma defesa do goleiro Everton. No segundo tempo, a pressão aumentou. O São Paulo teve a posse de bola por 59% do tempo, criou mais 13 oportunidades de finalização, acertou 5 chutes no gol, mas não conseguiu marcar. O contra-ataque que resultou no gol de Endrick aos 33 minutos definiu o placar do jogo. Com essa derrota, o São Paulo permaneceu com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Isso é o suficiente para ocupar a 8ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, 9 pontos atrás do Botafogo, líder do torneio. Como mandante, o desempenho é melhor. O São Paulo está em 4º lugar no ranking dos times que jogam em casa no Brasileirão. Dos 15 pontos disputados como mandante, eles conquistaram 12, 4 vitórias e 1 derrota. A equipe marcou 11 gols e sofreu 5. Após anunciar sua aposentadoria como técnico ao final da temporada passada e assumir a direção do departamento de futebol do Atlético Paranaense, Luiz Felipe Scolari mudou de ideia e deixou o clube durante a pausa do Brasileirão em junho para retornar ao trabalho como treinador. Ele acertou um contrato com o Atlético Mineiro. Paulo Turra, que era seu auxiliar e assumiu o comando do rubro-negro, não contará mais com seus conselhos. Turra tem sido contestado por parte da torcida do Atlético Paranaense, apesar de estar entregando os resultados esperados. Ele levou a equipe para as quartas de final da Copa do Brasil, na qual o rubro-negro enfrentará o Flamengo. Na Copa Libertadores da América, a classificação ainda não está garantida, mas está muito bem encaminhada. Na última rodada, o Furacão receberá o Alianza Lima, do Peru, na Arena da Baixada. No Brasileirão, a equipe deixou escapar uma vitória que parecia certa na última rodada contra o América Mineiro. Em Belo Horizonte, eles abriram uma vantagem de 2 gols. No entanto, cederam um empate por 2-2, com o segundo gol do Coelho sendo marcado aos 52 minutos do segundo tempo. Com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, o rubro-negro ocupa a 7ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Como visitante, eles têm a 11ª melhor campanha do torneio. Dos 15 pontos disputados fora de casa, eles conquistaram 4, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipe marcou 5 gols e sofreu 8. O meu palpite para este jogo é vitória do São Paulo. Imersos em uma crise, Santos e Corinthians têm no clássico desta quarta-feira, 21 de junho, a oportunidade de ganhar um pouco mais de tranquilidade ou ver a pressão aumentar ainda mais. O confronto, que será realizado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, faz parte da programação da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 20 horas, horário de Brasília. Durante a pausa de 10 dias no Brasileirão, causada pela data reservada pela FIFA para jogos internacionais, o Santos conseguiu superar um período de mais de um mês sem vitórias. Sua última vitória foi registrada em 14 de maio, quando derrotou o Vasco por 1-0, fora de casa, pelo Brasileirão. Desde então, o Santos entrou em campo 8 vezes, obtendo 5 empates e 3 derrotas. Foi eliminado pelo Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil e também foi eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Portanto, embora ainda tenha um jogo a cumprir na competição continental, agora terá dedicação exclusiva ao Brasileirão. Na rodada anterior, enfrentou o Coritiba, último colocado na disputa. O jogo, realizado no estádio Couto Pereira, terminou em 0-0. O resultado teve um gosto de vitória para o Peixe, já que o Coritiba esteve mais próximo da vitória. O time paranaense teve a posse de bola por 46% do tempo, criou mais do que o dobro de oportunidades de finalização, 16-7, e liderou o número de chutes no alvo, 6-3.
Com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, o Santos ocupa a 13ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Como mandante, tem um desempenho superior. Está em 10º lugar no ranking dos times que jogam em casa no Brasileirão. Dos 15 pontos disputados como mandante, conquistou 9, 2 vitórias e 3 empates. A equipe marcou 7 gols e sofreu 3. O Corinthians não teve sequer um período de descanso tranquilo durante a pausa do Brasileirão. Teve que lidar com mais um protesto de seus torcedores, resultado dos maus resultados recentes. Na 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a última antes do período de férias do torneio, mesmo jogando em casa contra o Cuiabá, o time conseguiu apenas um empate por 1-1. Apesar de ter feito uma partida melhor, o Corinthians teve a posse de bola por 57% do tempo, criou mais que o dobro de chances de finalização, 21-10, e teve uma ampla superioridade no número de finalizações certas, 7-2. No entanto, sofreu um gol de Daverson aos 10 minutos do segundo tempo. A equipe só evitou a derrota graças ao gol de Juan aos 36 minutos. Com isso, o Corinthians manteve a 16ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, considerando os critérios de desempate. Essa posição é o primeiro lugar fora da zona de rebaixamento. O time tem um ponto a mais que o Goiás, que está em 17º lugar e é o primeiro time na zona de rebaixamento. O tropeço foi agravado pela derrota por 3-0 para o Independiente del Valle, no Equador, no jogo anterior, que resultou na eliminação do Corinthians da Copa Libertadores da América. No Brasileirão, o Corinthians tem o pior desempenho como visitante. Perdeu todas as 5 partidas que disputou fora de casa. A equipe marcou apenas 2 gols e sofreu 11 gols. O meu palpite para este jogo é, acima de 1,5 gols na partida. Com a oportunidade de assumir temporariamente a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Bahia, que está em um jejum de 8 jogos sem vitória, nesta quarta-feira, 21 de junho. O confronto acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, como parte da 11ª rodada do Brasileirão na temporada de 2023. O jogo está programado para começar às 21h30, horário de Brasília. Foi também na Arena Fonte Nova que o Bahia obteve sua última vitória. Foi em 7 de maio contra o Coritiba, lanterna do Brasileirão, com uma vitória por 3-1. Desde então, o time registrou 5 empates e 3 derrotas. 2 empates resultaram em classificação. Isso ocorreu na Copa do Brasil, onde o Bahia avançou para as quartas de final após vencer o Santos nos pênaltis. Agora, o Bahia enfrentará o Grêmio na tentativa de continuar na disputa pelo título da Copa do Brasil. No entanto, na Série A do Campeonato Brasileiro, o jejum de vitórias tem afastado o time da briga pelo topo. Na rodada anterior, mesmo jogando em casa, o Bahia conseguiu apenas um empate por 2-2 contra o Cruzeiro. O time chegou a ficar em vantagem, sofreu a virada, mas evitou a derrota com o gol de Arthur Salles aos 21 minutos do segundo tempo. Salles começou a partida no banco de reservas e entrou aos 38 minutos do primeiro tempo, substituindo Kaique, autor do primeiro gol aos 18 minutos da etapa inicial. O Bahia ocupa a 15ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, considerando os critérios de desempate, com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Está um ponto acima do Goiás, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento. Como mandante, o desempenho do Bahia é um pouco inferior. O time está na 17ª posição no ranking dos donos da casa da Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 15 pontos disputados em casa, conquistou 5, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 9 gols e sofreu o mesmo número de gols. O Palmeiras aproveitou o período de 10 dias de paralisação do Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. Em sua última partida antes da pausa, venceu o São Paulo por 2-0 no clássico disputado no Morumbi. No entanto, não foi uma grande atuação do Palmeiras. Na verdade, o São Paulo foi superior durante o jogo.
O time São Paulino teve o controle da posse de bola por 60% do tempo, criou quase o triplo de oportunidades de finalização, 24 contra 9, e liderou o número de chutes certos, 6 contra 4. No entanto, o Palmeiras foi mais eficiente. Aproveitou um erro de saída de bola do adversário para abrir o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com um gol de Gabriel Menino. Na segunda etapa, em um contra-ataque, ampliou o placar aos 33 minutos com um gol de Hendrick, que contou com assistência de Breno. Ambos os jogadores estavam no banco de reservas e foram acionados por Abel Ferreira 9 minutos antes do gol. Com essa vitória, o Palmeiras chegou a 22 pontos, 6 vitórias e 4 empates. O time é o único invicto no Brasileirão e ocupa a vice-liderança do torneio, 2 pontos abaixo do Botafogo. Como o líder só entrará em campo na quinta-feira, 22 de junho, contra o Cuiabá fora de casa, o Palmeiras tem a oportunidade de assumir a liderança da competição, pelo menos temporariamente, se vencer o Bahia. Como visitante, o Palmeiras possui a terceira melhor campanha da Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 15 pontos disputados fora de casa, conquistou 9, 2 vitórias e 3 empates, marcando 10 gols e sofrendo 3. O meu palpite para esta partida é que ambas as equipes marcam. Enfrentando protestos de torcedores, um alto número de lesões de jogadores e atravessando seu pior momento na temporada, o Fluminense terá pela frente o Atlético Mineiro, comandado por Luís Felipe Scolari, que abandonou sua aposentadoria, nesta quarta-feira, 21 de junho. O jogo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, foi transferido do Maracanã para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, devido às más condições do gramado. O confronto está marcado para as 21h30, horário de Brasília. Um protesto de torcedores ocorreu na quinta-feira, 15 de junho, antes do treinamento do Fluminense em seu centro de treinamento, marcando oficialmente o fim da lua de mel entre os fãs do tricolor das Laranjeiras e o técnico Fernando Diniz. Desde o retorno do treinador ao comando da equipe, não havia ocorrido uma manifestação significativa em relação ao seu trabalho, no máximo algumas vaias ou protestos contra substituições ou resultados ruins. Porém, desta vez, as críticas aumentaram. Isso se deve ao pior momento vivido pelo time no ano. Nas últimas 8 partidas, o Fluminense venceu apenas uma vez, empatou 2 vezes e foi derrotado em 5 ocasiões. Na Copa Libertadores, a classificação para as oitavas de final, que parecia bem encaminhada com 100% de aproveitamento no primeiro turno, agora só será decidida na última rodada da fase de grupos. Pelo menos o time terá a oportunidade de jogar em casa, contra o Sporting Cristal, do Peru, precisando apenas de um empate. O ponto mais baixo dessa trajetória recente foi a eliminação na Copa do Brasil, nas oitavas de final, diante do Flamengo. No Brasileirão, o time também perdeu posições. Na rodada anterior, mesmo estando em vantagem no placar em 2 ocasiões, cedeu o empate por 2-2 ao Goiás, que está na zona de rebaixamento do torneio. Com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ocupa a 5ª posição na tabela de classificação, considerando os critérios de desempate. Como mandante, o desempenho é inferior, ocupando o 8º lugar nesse aspecto na Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 12 pontos disputados em casa, conquistou 10, 3 vitórias e 1 derrota, marcou 7 gols e sofreu 2. O grande número de lesões é apontado como o principal motivo para a queda de rendimento do Fluminense. Em menos de 3 meses, 9 lesões musculares foram registradas. Para o jogo desta quarta-feira, espera-se o retorno do meia Paulo Henrique Ganso e do lateral esquerdo Marcelo. No entanto, o volante André, convocado para a seleção brasileira, e o atacante John Arias, chamado para representar a seleção colombiana em amistosos de junho, devem ficar de fora. Nino, também convocado pelo Brasil, foi cortado. O Atlético Mineiro terá um novo comandante no banco de reservas nesta quarta-feira. Na verdade, trata-se do experiente Luís Felipe Scolari. Aos 74 anos, o gaúcho, que havia anunciado sua aposentadoria como treinador no final do ano passado e assumido a direção de futebol do Atlético Paranaense, decidiu retornar à sua antiga posição.
Ele deixou o Furacão para ocupar a vaga aberta com a saída de Eduardo Coudet no Galo. O processo de ruptura entre Coudet e o clube foi longo e turbulento. Tudo começou em 6 de abril, quando o treinador, após ser atingido por um copo de cerveja lançado por um torcedor após a derrota por 1-0 em casa para o Libertad, na Copa Libertadores da América, criticou publicamente a equipe e a diretoria do Atlético Mineiro na entrevista coletiva após o jogo. Ele afirmou que os dirigentes haviam prometido um time mais forte, mas com o elenco atual não conseguia obter resultados e qualidade de jogo melhores. Ele até pediu para ser dispensado da multa rescisória. O Galo, que já não tinha interesse em mantê-lo, aceitou. No entanto, Coudet não pediu demissão e nem abriu mão da multa rescisória contratual. Assim, o Atlético Mineiro acabou mantendo o treinador. Desde então, as relações ficaram mais tensas. A situação piorou com a eliminação do clube na Copa do Brasil. Após vencer o Corinthians por 2-0 em Belo Horizonte, o argentino achou que poderia poupar jogadores titulares na partida de volta. No entanto, acabou perdendo por 2-0 e sendo eliminado nos pênaltis. Isso gerou protestos dos torcedores pedindo sua demissão, mas o Galo se recusava a demiti-lo para evitar o pagamento da multa. A oportunidade para a saída surgiu com um empate em 1-1 em casa contra o Red Bull Bragantino. O impulsivo treinador teria se despedido dos jogadores ao final do jogo, dizendo que não continuaria no cargo. O Atlético Mineiro interpretou isso como um pedido de demissão. No entanto, Coudet afirmou depois que não havia se demitido. A situação se arrastou até chegarem a um acordo para rescindir o contrato, permitindo a contratação de Scolari. O Galo ocupa a 4ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante, tem o melhor desempenho do torneio. Em 15 pontos disputados fora de casa, conquistou 10, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcando 7 gols e sofrendo 3. Palpite do jogo: ambas marcam.